Uma boa noite a todos, estamos iniciando mais um Shima Talks, hoje aqui no Orion Park, mais uma vez, com um tema bem interessante, né? Todo mundo fala sobre startup enxuta e já relaciona direto ao livro, né? O livro do Eric Rice, né? Então é um grande motivador, né, do assunto, mas fica a grande pergunta, quem já leu o livro aí? Acredito que poucos de fato leram, né? Eu sou um que não li. Mas o objetivo desse tema hoje é exatamente desmistificar um pouquinho isso, né? Então, e ver que para onde que pode ser usado, né? Quais as aplicações, se é só para startup mesmo, de onde surgiu isso, né? E como a gente pode de fato aplicar ferramentas práticas, né? Que se aplica do Lean Startup ou Startup enxuta, enfim. Então, eu sou o Gil, nós estamos iniciando então o Shima Talks hoje. Para quem não conhece o Shima Talks, então uma roda de conversa que a gente faz a cada 15 dias, na terça-feira, aqui no Orion Park, né, falando sobre inovação e empreendedorismo. Então, a gente sempre comentava, pessoas que não têm startup, que não vêm participar de um evento propriamente dito aqui no Orion, quais são os motivos que ela viria aqui para o Orion, né? Então, a gente desenvolveu o Shima Talks, né, com esse objetivo, né, trazer temas das diversas áreas. Da outra edição foi sobre cultura e inovação na arte e cultura, né? Então, pessoal bem diferente, né? Mas que se trabalha com inovação, bem na pegada da economia criativa, né? Que a gente tá em alta também, né? E hoje o assunto é um pouco mais para startups mesmo, né? E empresários, empreendedores, não só startup, mas esse mindset de startup, né? Então somos sempre gratos aos nossos mantenedores, né? Então a Prefeitura de Lages e a FAPESC, nossos apoiadores, o Sebrae, que nos cede a sala aqui, a Imagem TV, faz toda a transmissão, e também ao Matimbox, que é o nosso fornecedor de erva e erva mate, cuias, né? Então, eles são uma startup que tem um modelo de assinatura de produtos, né? E sempre eles trazem a dica dos Shimas, né? Então, hoje, eles vão trazer uma dica sobre a utilização de cuias, né? Então, como escolher uma cuia, para a gente para quem está comprando, está iniciando no mundo do chimarrão, né? Então, como se escolher uma cuia. E o pessoal já está preparando aqui a vinheta, né? Então, vamos soltar o videozinho aqui com a dica de hoje do Shimas, um oferecimento do Matimbox. Data 22/3, cena 48, tomada 37, começando agora. Action! Quero agradecer a todos vocês que estão curtindo os nossos vídeos, se inscrevendo nos vídeos, compartilhando os vídeos e curtindo os vídeos. É tanta cuia quando a gente vai comprar, chega lá no mercado, na internet também, a gente nunca sabe o que procurar. O Matimbox veio hoje para resolver esse problema. Vamos falar um pouco sobre o tamanho das cuias. É muito importante você saber na hora de comprar o tamanho da sua cuia e quantos mates vão render dela. Cuia, tamanho. E a gente define esse tamanho como pequenas, médias, grandes. E também tem o tamanho XXL, que é aquela do guri de Uruguaiana. Dicas para escolher uma cuia grande. Primeiro, se eu vou comprar uma de porongo ou de madeira, eu costumo cuidar do conforto na minha mão. Se ela cai bem, tem que ser uma extensão do nosso corpo. Ambas foram bem escolhidas. Vê como encaixa? Outra coisa, nas cuias grandes, que a gente tem que prestar muita atenção, é que o porongo ele não é padronizado. Então, muitas vezes ele vai ter um formato por fora grande e por dentro pequeno. Ou inverso. No caso, cadê essa cuia? Dessa, que parece por fora ser pequena, mas por dentro é grande. Então, vamos cuidar. Aqui de dentro, como eu faço para escolher? Uma dica. Com 3 dedos, eu posiciono no centro da cuia e meço mais ou menos o que vai de erva. Imagino como se ela tivesse a parede de erva aqui e aí eu sei o que vai sobrar de água. Fique atento nessa dica. As cuias grandes também têm uma durabilidade maior do mate, podendo chegar até durar um dia inteiro, dependendo do tamanho da cuia. Um detalhe importante para você que vai escolher sua cuia também é se você vai comprar sem o suporte ou com o suporte. Algumas dessas cuias já vêm colado com suporte ou sem, que é mais anatômico. E aí você compra o suporte separado. Vamos falar da cuia média. Lembrando que a gente está falando de cuias para o mate chimarrão, que são cuias para essa erva mais fina aqui, ó.
Uma grande conhecida cuia em tamanho médio é essa aqui. A cuia conhecida como cuia da avó. Ela é uma cuia de madeira com revestimento de metal. Ela não mantém tanto o calor dentro dela e capaz de passar um pouco pro lado de fora, mas nos dias mais frios até que é bom para aquecer a mão e o coração. Essa aqui é uma cuia cortada, que eu chamo de cuia degolada. Antes ela tinha esse pescoço que foi retirado dela, no intuito de fazer um mate mais curto. Gira muito mais rápido numa roda e aí não tem aquele tempo de espera e aquele nervosismo todo, você fica contando: ei, cadê o mate? Cadê o mate? E para terminar, as cuias pequeninhas. As cuias pequenas têm essa grande vantagem de economizar erva. Ela pode ser usada tanto para tomar sozinho, quanto para tomar com um amigo ou para levar para os lugares. A cuia pequena é uma cuia muito mais portátil, podendo levar ela para qualquer lugar sem ter que carregar toda aquela mateira grande. Um modelo muito conhecido é a cuia coquinho, uma cuia muito usada tanto para o mate gaúcho quanto para o argentino ou uruguaio. Você vai encontrar diversos tamanhos de cuia e uma variedade infinita de materiais. A gente tem de porongo, de madeira, de coco, de cerâmica, de vidro, inox, castanha, de chifre, com revestimento em prata, em ouro, vidro, em inox, castanha, de porongo, de chifre, de madeira, revestimento. Ouro. Fechou? Então, essa aqui é a cuia oficial do Shima Talks, né? Então, a cuia do Matchbox. É um modelo de cuia, né, de inox, que, como o pessoal fala, pode ser usado até para outras coisas, tomar suco, tomar tererê, enfim, né? Então fica a dica aí, pessoal que está iniciando no mundo do chimarrão, né? Que é algo tão natural, né, da nossa região, né? As pessoas tomarem chimarrão, uma roda de conversa e falar sobre qualquer coisa, né? Então vamos falar sobre inovação e empreendedorismo. Esse é um dos objetivos do Shima Talks de hoje, né? Então, hoje o nosso tema é Startup Enxuta. Temos nossos talkers, Leonardo, Osni, Bruno, Emerson. Cada um traz suas perspectivas, né, sobre o tema. Ninguém está cobrando assim que vocês sejam grandes entendedores do assunto, mas a ideia é exatamente instigar o assunto, né, as pessoas participarem. Sempre temos também os pessoal que acompanha pelas redes sociais, né, então pelo Facebook. Quem estiver participando pelo Facebook pode mandar suas perguntas, suas contribuições, estamos à vontade. Utiliza a hashtag do Shima Talks, compartilham também, né, a live e a gente vai estar, na medida do possível, fazendo as indagações aqui. Então, Guzatti, a gente se conhece há um bom tempo, né, então acompanhei o processo ali da Ecosys, né, que iniciou lá com um objetivo diferente um pouco na região, né, se tornar uma rede de franquias, né. E você pensava, desde aquele primeiro momento, em trabalhar em escala, formato de escala, para poder buscar isso, né? Então, você passou uma meta aqui, né, de 300 unidades até o final do ano que vem, isso? Desse ano? Não. Mas, enfim, é um objetivo bem ousado, né? E como você vê esse modelo de startup enxuta, o que se já aplica, né? E como você vê essa aplicação no dia a dia na Ecosys? Guzatti, fica à vontade. Bom, então, como tu falou, me chamo Leonardo, né? Eu sou o CEO da Ecosys e nós somos uma franqueadora de marketing digital. Então, a gente tem mais de 40 unidades pelo país, também uma unidade no exterior. E o nosso modelo é muito baseado em escala, né? Então, assim, uma das coisas que eu considero muito importante dentro de uma empresa é a escalabilidade, né? Então, a gente pode dizer que a gente vive escala desde o nosso processo de mão de obra, nosso processo de vendas, como que a gente vai passar uma demanda. Então, a gente vive escala, né? Então, a escalabilidade é um segredo que toda empresa deveria pensar, né? Então, por exemplo, quando você vou dar um exemplo da indústria, eu já falei esse exemplo várias vezes, mas vamos supor que tu está fazendo cada vez um carro diferente. Se cada vez tu está fazendo um carro diferente, vai ter um custo muito mais alto do que você pegar um carro e produzir ele em escala. Pega o mesmo produto, vende 100 vezes, ou seja, o custo de produção vai ficar muito mais em conta. Então, quando a gente pensa em processos bem definidos, em escala, a gente ganha uma redução de custo, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder essas características ou não começar de uma maneira muito personalizada, né? Então, assim, normalmente no ramo de software ou o startup, a gente começa com um modelo e daqui a pouco a gente vai pegando algumas demandas e muitas vezes não vale a pena a gente pegar aquela demanda, né? A gente tem que escolher o nosso cliente, né? Então, isso é uma das grandes sacadas de ter escala. A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Tem alguns riscos nisso, né? De você pegar um produto que tu fez escala e não consegue vender ele, ou tu não ter um processo de venda escalável,
Enfim, tem N coisas que eu poderia falar, né? Então acho que já está bem, ficou bem aberto assim, para a gente iniciar o tema aí, né, Gil? Fique à vontade, se tiver alguma outra consideração, fica à vontade, né? Aproveitando, você falou ali na questão, né, de métodos, né? Então, assim, de desenvolver ter um formato de padrão, né? Então, assim, esse momento, assim, até você achar que está redondo o processo, né? Qual a dificuldade de chegar até esse momento? Assim, como que você se vê assim? Tem uma metodologia específica que você chegou a utilizar ou foi bem na erro, aprendizado? Olha, no início eu acho que todo mundo começa pensando em erro, basicamente errando, né? Eu acho que quanto mais a gente erra, melhor a gente vai se tornando e aquilo vai fortalecendo a gente. Ninguém fica bom do nada, ninguém vai do 0 ao 100, ninguém monta uma bicicleta e do dia para a noite monta um avião. Eu acho que cada coisa acontece em um determinado processo. Mas uma coisa também é a resiliência, né, Gil? Eu acho que a resiliência é uma coisa muito forte. E sim, a gente usa vários métodos, por exemplo. Tem equipes, tem setores que usam métodos diferentes, né? Então, não existe, na verdade, uma coisa que a gente vai usar só escalabilidade. Nem tudo é escalável. Nem toda metodologia é aplicada em vários setores, né? Eu acho que o nosso modelo, principalmente de uma empresa que se movimenta rápido, a cada 6 meses é uma coisa diferente, há 6 meses atrás era outra. Eu percebo que o que a gente está vivendo hoje, que a gente vive nesse momento de tecnologia, de métodos sendo criados, e talvez quando a gente tenha filhos, eles vão quebrar tudo que a gente está fazendo hoje, né? Quem já tem filho aí, eu acredito que vai mudar muita coisa. A gente está quebrando muito paradigma, a gente está quebrando métodos que existiam há muito tempo atrás. Tem muita coisa que funciona ainda, por exemplo, Napoleon Hill é uma coisa que funciona ainda, a mentalidade das pessoas funciona muito bem, a cultura é uma coisa que sempre vai funcionar, sempre tem que ser empregado dentro da empresa, mas os métodos funcionam muito bem e eles estão se reinventando toda hora. Então, assim, acho que a gente tem que pensar em escala, tem que pensar em OKRs, tem que pensar em indicadores, KPIs, cultura. Eu acredito que a atitude é uma coisa que vai fazer uma diferença muito grande nas empresas. Então, na verdade, eu joguei aqui um monte de coisa que dá para a gente conversar assim 1 hora, 10 horas, sei lá, sobre esse assunto. Eu acho que uma empresa vai muito além de escala. Eu acho que uma empresa, principalmente, ela tem que ter cultura. Ela tem que... As pessoas que estão dentro da empresa têm que estar bem engajadas, elas têm que, na hora que tu fala da empresa, tem que arrepiar aquelas pessoas ali que estão dentro. E isso acaba chegando na ponta, chegando no cliente, né? Então, eu acho que, além de ter escala, tem que pensar como um todo. E às vezes a gente esquece isso, a gente está pensando muito em inovação, a gente está pensando que o lojista lá, daqui a pouco, ele não vai ter um atendente. Cara, vamos ver a realidade agora, vamos pensar no futuro, mas tem muita coisa acontecendo, a gente tem que pegar as coisas boas, né? E eu acho que essa é a dificuldade que a gente está vivendo também, de pegar as coisas boas, amadurecer a ideia e aplicar. E uma coisa que funciona muito bem, como que faz para tu aplicar? Olha, sinceramente, o que a gente vive é teste, né? Nem tudo a gente sabe que vai funcionar. Então a gente tem que pega aquele produto lá, testa, funcionou, opa, aplica. Então você só vai ficar bom quando você faz aquilo várias vezes. E uma forma de você reduzir custo antes de ir para o mercado é testar, né? É claro que no início você não consegue ter recursos para testar alguma coisa, mas é uma coisa que funciona, né? Teste é uma coisa que funciona em qualquer setor. Tem que testar antes de colocar no mercado, ou antes de colocar um processo para rodar, tem processo, metodologia que você vai testar, enfim. Tem muita coisa que dá para fazer, mas o teste é um bom começo, né? Legal, com certeza vai ser bem produtivo hoje a nossa discussão. Osni, na parte mais de... A gente estava discutindo no início, né, a origem, né, então bem esse método de produtivo, né, lá do modelo Toyota, né, que é bem na parte de produção mais para a indústria, né, e agora sendo aplicado mais a parte de softwares, né, serviços no modo geral, né. Então você já tem um bom conhecimento, né, e trabalha numa grande empresa, né, então como você vê essa aplicabilidade assim em outros segmentos, enfim, esse processo de aculturação, né, mais ou menos nessa linha que o Guzatti comentou, na questão da cultura, né? Quais as dificuldades, né? Como você vê esse cenário hoje? Seja bem-vindo. Então, em primeiro lugar, boa noite. Agradecer a todos aí. Então, eu trabalho no NDD, tá? Eu atuo como Agile Coach, vim de uma leva bem grande até. E respondendo a tua pergunta, né, Gil? Cara, eu vejo uma questão que potencializa muito você trabalhando com o Lean. E trazendo o Lean, assim, a questão dessa parte enxuta mesmo em si, para desenvolvimento de software, que nem você falou ali da Toyota, ela te casa muito bem em desenvolvimento de software. E eu lembro que bem no início da empresa a gente trabalhava em alguns processos assim, da empresa que era muito tradicional. Você vinha daquele modelo cascata,
Que nem o próprio, aproveitando o embalo ali do Guzatti comentando, né? Você vai lá, começava a desenvolver, fazia aquilo ali, a pouco entregava dali 2, 3 meses, aquilo ali já não fazia mais sentido e não era aquilo que realmente agrega valor para o cliente. Então, a questão de trazer isso para o desenvolvimento de software, ele te agrega muito porque você consegue ter um tempo de resposta muito mais rápido. Então, você entrega, tem uma entrega contínua, você consegue ter esse acesso com o cliente mais rápido para você saber ter esse feedback. Então, coisas que no desenvolvimento de software era aquela coisa muito complexa, será que não dá de fazer isso? Será que nem a mesma questão de que fica muito forte no próprio livro, né, Startup Enxuta, a questão do MVP, né? Então, você começa uma coisa mínimo viável que você tem desse produto ali, já está funcionando, testou, já entrega, já pega o feedback do cliente, já começa a ver como é que isso está tendo, como que está funcionando isso, né? E um dos pontos ali também que é muito interessante, trazendo isso também da linha da Toyota, é você já atuar na causa raiz, né? Você não necessita ir lá no final da tua escala lá para ver que você desenvolveu que o negócio não estava certo. Então você já consegue ver no ato já isso daí. E a grande sacada também da Startup Enxuta, né? Ou Lean Startup, no caso, né? Que o pessoal vem muito forte isso daí, é a questão que erre rápido para você aprender com o teu erro. Quanto mais rápido você errar, de certa forma você vai aprender com aquilo e você evolui. Você consegue estar realizando e refazendo a tua rota de uma forma mais rápida. Você não precisa chegar no fim para você saber que você estava errado, né? Então isso é um dos pontos assim muito forte assim que vem agregando muito essa questão de trabalhar de certa forma mais enxuta em desenvolvimento de software também. Tá certo. E como você vê a aplicação para outros segmentos, comércio, por exemplo? Assim, você vê essa possibilidade? Ainda é um pouco incerto isso? Ou até mesmo a própria indústria, né? Manter esse formato Toyota, assim, isso é possível ou ainda está mais no mundo assim dos softwares mesmo, desenvolvimento de software? É possível. Até para você ter uma ideia, várias empresas já estão atuando nisso. Até semana passada eu participei de um evento de Lean, o Lean Summit Digital, Lean Digital Summit, no caso, em São Paulo, que teve. E teve um case muito interessante da Luiza Labs, que estão vendo a parte de comércio agora, ensinando a parte de logística aplicando o Lean Six Sigma, para ver a variação de processo. E tanto na parte deles, eles já estão atuando muito forte com o Lean na parte de desenvolvimento deles mesmo, a parte do e-commerce, eles já conseguiram reduzir muito, enxugar muito a cadeia, de entregar, de uma certa forma, mais rápido e eliminar vários gargalos e vários desperdícios que eles tinham nessa cadeia de estar entregando os produtos para o cliente final, no caso. Legal. Então, você comentou ali dos Six Sigmas, né? Então, já até passo para o Bruno ali, que até não conhecia essa sua empresa, então é da Minds Up, isso, né? Então, como você vê esse mercado também, a aderência a esse mercado, essa nova metodologia, enfim? Quer dizer, é nova, mas não tão nova, né? Então, só mudou a cara, né, digamos assim, né? Então, veio de um nome, né? Agora está sendo usado. Como você vê assim, a percepção das pessoas, a aplicabilidade e a interesse das pessoas, dos empresários, a essas metodologias? Bom, boa noite a todos. Me chamo Bruno. Hoje eu tenho uma empresa bem voltada à metodologia, principalmente trabalha com Lean Manufacturing e Lean Six Sigma, né? Eu quero contar uma historinha antes, né? Acho que para todo mundo entender de onde que o Lean surgiu. O Japão, pós-guerra mundial, estava destruído, acabado, não tinha, vivendo a escassez, não tinha matéria-prima, não tinha mão de obra, não tinha tempo, não tinha nada. E os caras tinham que se reerguer novamente. E aí eles implementaram, criaram dentro da Toyota a filosofia Lean. Aí imagina, os americanos não passaram por nada disso, né? Eles guerrearam, mas não no território deles. E em 10 anos, por mais que tudo que o Japão passou, os carros da Toyota estavam muito melhor que o carro americano, que não sofreu nada. E aí, pessoal, o que está acontecendo aí, né? Vamos entender o que está rolando. Os caras em 10 anos estão fazendo coisa melhor que a gente. E foi onde identificaram o Lean Manufacturing, onde surgiu. Depois foi publicado até um livro sobre isso, que é a máquina que mudou o mundo, e foi publicado na década de 90 já, né? Então, o que ele parte do princípio? Você usar o menor recurso possível, agregando maior quantidade de valor para o teu cliente. Inclusive, a Toyota foi a empresa que criou concessionárias, não existia concessionária, e foi uma forma que ela encontrou de estar mais próximo do seu cliente. Então, não foi com um afinco só de venda, e sim de ter esse contato, porque está sempre pensando no cliente.
E eu venho de uma companhia, a minha escola foi feita lá, trabalhei 12 anos diretamente com metodologia. E essa companhia americana, quando eu entrei nessa companhia, ela vinha fazendo joint venture no Brasil, é uma forma de associativismo, né? Para ela trazer as marcas de fora dela para o mercado nacional, ela achou mais fácil então entrar comprando algumas empresas que já tinham marcas consolidadas e aí ela vinha trazendo as suas marcas globais. Então imagina, quando eu entrei nessa companhia, ela estava recém-formada as joint ventures, ela era um pedaço Klabin, um pedaço Kenco, um pedaço, enfim, um monte de empresas aí. Então se tinha diversas culturas, muita gente com mentalidades totalmente diferentes e era uma bagunça mesmo o negócio, não existia uma filosofia bem clara. E aí em 2009 a gente entrou com o Lean Six Sigma, que é uma metodologia que agregou o conhecimento de Lean nela e mais o Seis Sigma, que é uma outra também. E aí a gente começou a conduzir projetos. Eu fui na primeira turma Brasil dessas condições, eu sou formado em Black Belt nessa metodologia. E, cara, os resultados começaram a ser incríveis. Assim, um projetinho que tu fazia dava quase 1 milhão de retorno numa pegada de 6 meses. Aí o nosso diretor de operações na época falou, peraí, eu estou precisando de algo nesse sentido para botar ordem em todas as unidades. Né? E aí entrou com o Lean em 2011. Inclusive a gente pegou uma consultoria chamada McKinsey, que eu acho que muitos conhecem, acho que é a maior empresa do mundo de consultoria. Os caras cobraram alguns milhões para dar 3 meses de consultoria, implementação de Lean. Foi coisa assim absurda o valor, perto de 10 milhões. 3 meses de consultoria, pegamos uma máquina e, por incrível que pareça, os resultados assim, a gente saiu de uma produtividade, para vocês terem uma ideia, vamos supor que o teu carro foi projetado a andar por 100 km por hora. Se tu anda 50 km, por N motivos, digamos assim, a tua assertividade ou o teu desempenho está assim, em 50% daquele carro. A gente tinha uma média em todas as unidades aproximada de 50%, 55% de produtividade. E olha que todo mundo ralava pra caramba. A galera não era corpo mole, era ralação. Cara, tu olhava, pô, cheio de gente apaixonada fazendo o que gosta. Então a turma trabalhava pra caramba. Depois do Lean, a gente aumentou em mais ou menos quase 40% a produtividade. Quer dizer o quê? Cada 2 máquinas que eu implementei em Lean, eu deixei de comprar uma. E a gente sabe o custo que é comprar uma máquina, tu tem disponibilidade, custos, como falou o Guzatti, né? Você não está aproveitando melhor o teu processo, enfim. Então, a gente pensa também, foi injetado muita grana? Não, basicamente a consultoria. O resto foi só uma forma mental de começar a realizar as coisas e ter uma sistemática clara, porque uma coisa que eu via e fez muita diferença foi isso. Não ter uma sistemática de trabalho muito clara de como resolver e melhorar as coisas. Então a McKinsey trouxe essa sistemática clara e as coisas fizeram muita diferença. E aí tu perguntou como que eu vejo isso em outras áreas. Surgiu da Toyota, porque acho que as primeiras empresas que geraram grandes empregos foram as automobilísticas no mundo, né? Foram onde começou a gerar empregos mais em massa, com salários melhores, né? O pessoal era muito do campo. Então, nasceu lá, sim, e aprenderam muito tempo com isso. Só que eu vejo que hoje ainda está muito tímido, porque é uma ferramenta, na minha visão, não é uma ferramenta, é uma filosofia, né? Que vai na essência das coisas, que realmente vai passar 100 anos, ela não vai ter mudado, eu tenho certeza disso, vai passar 500 anos, vão estar falando em Lean, porque o Lean é o princípio de fazer as coisas bem feitas da melhor forma possível, sem grandes custos, né? Ser realmente eficiente. Só que hoje ainda o movimento é lento, ainda está na indústria, a grande concentração. Eu vejo que da indústria está migrando para principalmente a área de TI, porque também está numa crescente imensa. Eu acho que isso tem forçado essas áreas buscarem recursos, e aí o TI está trazendo sim o Lean muito forte, casando com outras metodologias como Agile, Scrum, que tem muito do Lean no meio também, né? Não tem como fugir, que nem eu falei, é a essência. Tem alguma coisa em hospital, por exemplo, se a gente fala, né, o Albert Einstein, por que ele é um hospital considerado a excelência, né? Muito disso é por ter Lean muito forte dentro do hospital. Então, é uma metodologia que realmente não tem... Ela funciona, né? Ela tem seus desafios na implementação, mas ela faz diferença. Eu sou a prova disso, porque eu vivi isso, vivi 2 companhias. Uma companhia, né, com os resultados não tão bons, a gente achava... A famosa ignorância feliz, né? A gente era felizes e ignorantes, a gente achava que já era muito bom. Quando a gente começou a implementar, a gente viu que realmente nós tínhamos muita oportunidade. E aí depois viver até a excelência operacional mesmo. E um outro mito, né? Eu implemento metodologia, o clima cai,
Não, a gente conseguiu tornar a companhia uma das melhores empresas do Brasil para você trabalhar, uma das maiores do mundo também, das melhores. Então, para você ver que as coisas andam juntas, né? Quanto mais eficiente eu sou, quanto melhor eu sou, normalmente as pessoas mais felizes também são dentro da minha empresa. Legal, bem legal mesmo. Obrigado, Bruno. Já passando então para o Emerson, nosso head de startups aqui no Orion Park, né? Então tem todo esse desafio, né, de ter esse mindset e passar isso para quem está iniciando. Muitas vezes os empresários que chegam até aqui nem são ainda empresários, são entusiastas, né? E tem esse processo de aprendizado, né? Então, como você vê, Emerson, esse modelo, né? Esse forma de pensar, essa filosofia, gostei do termo que o pessoal comentou ali, né? No dia a dia aqui do Orion. Emerson, fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Gil, e obrigado pelo convite. É muito bem que o Léo falou, o Bruno, o Osni, é muito mais ligado a um mindset, ou seja, de eu falhar rápido e aprender rápido com aquilo, e principalmente uma filosofia. Me desculpe o Eric, se caso ele estiver assistindo aí o Shima Talks, o que ele fez na real? Ele pegou um conceito das antigas do Lean, um mindset já científico, porque é tudo baseado em validação de hipóteses. O processo científico funciona há anos assim. Ele pegou isso, pegou o PDCA, né? Colocou um nome bonitinho, colocou um monte de ferramentas lá de prototipação e deu um nome de startup enxuta. E eu vejo assim, de diversos empreendedores que a gente conversa, de diversos projetos e negócios que a gente acompanha em funcionamento, existe uma interpretação muito errada do que tem naquele conteúdo do livro, por exemplo. O pessoal tem a mania de ler o livro e levar ao pé da letra, mas não pega a essência da filosofia do que é o Lean Startup, que é eu fazer o máximo de valor, como o Bruno falou, com o mínimo de recurso que eu tiver. O que na minha perspectiva, falta? Primeiro, a conversa entre empreendedores que estão nesses estágios de negócio, porque existe uma comparação. Eu tenho um colega que ele tem um modelo de negócio A, que está no estágio A, ele tem uma técnica de validação diferente e um processo, um timing diferente. Agora, eu na minha startup, eu preciso criar um algoritmo que vai ajudar pessoas a tomada de decisão de consumo na área da saúde. Cara, se eu errar no algoritmo, eu posso matar alguém. Então, eu não posso levar em consideração eu criar um MVP em um mês porque o meu colega está fazendo. Talvez minha validação vai demorar 1 ano, 2 anos, até que esse algoritmo esteja pronto. Eu acho que precisa dessa conversa e dessa maturidade e a não comparação com outros modelos de negócio. Eu acho que precisa ser nesse sentido. E também existe a questão do entendimento do que é o MVP. Fala-se do mínimo produto viável. O que é o MVP? O que não é o MVP? Na prática, no dia a dia lá também tem startup, é muito complexo a gente definir o MVP. Qual é a funcionalidade ou qual é a característica que realmente entrega um valor para o meu usuário. E aí a gente estava numa discussão com meus sócios e tal. O que é MVP para a gente? Velho, MVP é qualquer processo que eu faça que valide aquela hipótese. Não necessariamente se vai ser com uma feature num software, mas pode ser com Google Forms, onde eu resolvi a dor do cara. E normalmente a galera da tecnologia, não, a gente tem que fazer o software totalmente completo, desenvolver, gastar dinheiro, tempo e energia para entregar valor, que é o errado, né? Eu costumo dizer que a galera ali, que o Lean Startup é dividir para conquistar, né? Ao invés de eu passar 1 ano desenvolvendo um software, eu vou valido em etapas entregáveis para fazer. Uma outra questão que eu aprendi nesse processo e entendendo com as empresas, lá no estágio, a indústria, negócios já que estão em estágio de tração, existem alguns números, KPIs, indicadores que te ajudam na tomada de decisão. Ou seja, você consegue medir. Agora, o startupeiro que está começando, com uma hipótese de negócio, lá, uma ideia que ele vai dominar o mundo, ele não tem informação para tomar. Ele não operou um negócio dele, não tem como... Eu me pergunto, como que eu faço para definir um MVP, para definir ações ou definir hipóteses sem eu ter esse número, né? Se a gente olhar lá o que o Eric pegou lá, imitou o PDCA, tem lá a ideação, eu fiz minha colinha aqui, a ideação, a construção, eu faço a medição disso e eu aprendo.
O que recomenda-se, que outras pessoas que aplicam isso na prática, recomenda-se quando o empreendedor está começando o negócio do zero, ele faça o ciclo anti-horário. Ele começa aprendendo para depois eu fazer a minha medição, para depois eu construir, para depois eu ter uma hipótese realmente. Essa hipótese final é qual é a dor realmente eu resolvo do meu cliente. Mas ele começou aprendendo qual que é o comportamento daquele potencial cliente, ele começou aprendendo qual que é o segmento, o que aquele cara compra, quanto que aquele cara gasta, qual que é a dor daquele cara. Ele fez o ciclo inverso para chegar numa hipótese inicial, para depois ele começar a construir algum protótipo em cima disso. Legal, Emerson. Obrigado da explanação. O pessoal aí que tiver alguma consideração aí já ficam à vontade aí. Levanta a mão aí, a gente leva o microfone aí, não ficam com vergonha da câmera, não ficam com vergonha do microfone, que eles façam de conta que está desligado, né? Bem legal. Eu gostei bastante teve uma linha, assim, né, digamos, de pensamento, né? Mas assim, às vezes tem aquela questão da teoria versus a prática, né? A teoria sempre é bonita, né? Você comentou que já passou por um processo, né, Bruno, de implementação em grandes empresas. Uma teve sucesso e outra acabou não tendo um grande sucesso, né? A gente percebe isso no dia a dia, né? Tem a questão, né? Você comentou, não adianta eu ter metodologia, ter tudo isso, se não tem a cultura, né? Então, assim, como vocês percebem essa questão, assim, até não sei se é o termo, mas alguns partes envolvidas estarem boicotando esse processo, não sei se isso acontece, né? Se acontece, como vocês enfrentam isso, né? Então, esse processo, assim, pelo que eu percebo, assim, não é só a metodologia, pagar uma consultoria cara, como às vezes acontece, e não dá certo, né? Então, essa questão talvez, empoderamento das pessoas, né? Então, como que funciona isso na prática mesmo? Assim, né? Tem a teoria que é bonita, você falou do livro, né? Mas a aplicação mesmo, no dia a dia das empresas, independente se é uma empresa grande ou uma empresa pequena, em diversos segmentos. Como que acontece isso? Bom, acho que a pergunta é bem prudente. Às vezes isso é uma coisa que eu mesmo pensava no passado, né? Será que a gente está pronto para receber uma metodologia? Já estamos? Bom, mas pouca gente conhece, porque quando a gente implementou Lean, eu e mais alguns engenheiros tínhamos feito uma capacitação de Lean Six Sigma, já vínhamos tocando alguns projetos, então a gente já estava um pouco mais familiarizado. Mas se tu pegasse toda a população, nós não éramos nem 1% da companhia. E a hora que veio o Lean pela McKinsey, aí vocês questionam, mas tá bom, cara, não tem nada de errado nisso. Tu aprende fazendo. Quando você traz profissionais experientes, que é o papel de um consultor, ele coloca você para aprender com o próprio dia a dia. Então, não precisa muito... Para você ter uma ideia, a própria McKinsey, na ocasião, ela não fez capacitações com o time. Simplesmente, vamos lá e começa a trabalhar, a gente vai orientando vocês, e em 3 meses o resultado era outro. E aí tu falou assim, o boicote não tem como acontecer, porque da forma que eu trabalhava, é tanta sistemática, uma contrapondo a outra, que não tem como passar nada, fugir dos olhos das pessoas. Dificilmente você não vai ser pego, ou se você vê que o cara está tentando boicotar, vai aparecer em outro canto o boicote. Só que uma grande mudança que a gente viu quando a gente fez a implementação, e aí a gente tinha públicos, pessoas que estavam no nível operacional, muitos deles às vezes não tinham estudado, não tinham feito uma faculdade, mas conheciam muito dos equipamentos, porque trabalhavam há muitos anos, e tinha pessoas mega desenvolvidas, estudadas. Só que a hora que caiu, todo mundo é igual e a coisa fluiu perfeitamente. Tu falou sobre provas científicas, métodos científicos. O Lean Six Sigma, por exemplo, você não diz que tu fez uma melhoria se não for estatisticamente comprovado. E é estatisticamente como a gente aprende numa faculdade. Não, eu pego agora umas amostras aqui do jeito que eu acho que tem que pegar, faço um teste qualquer e digo, não, melhorou. Não, você tem que fazer uma amostragem real, baseado realmente em estudo amostral. Você tem que fazer validações de hipóteses, né? Tem que saber o tipo de distribuição que você tem, enfim. Então, estatisticamente, a hora que fala melhorou, cara, porque você, inclusive, instituições grandes como pegar, sei lá, um Ministério da Agricultura. Se eu fizer ensaios e mostrar que uma rotina
num equipamento meu é mais eficiente dessa maneira do que o Ministério recomenda, se eu fizer um estudo baseado num Lean Six Sigma e der lá que deu ok, eles não questionam. Exatamente pela robustez de ferramentas que tem dentro da metodologia. Então, realmente não tem como escapar. E aí uma coisa interessante que eu vi muito acontecer no início da implementação. Aquelas pessoas que atuam há muitos anos e não é por mal, é pela própria falta, talvez, de uma análise mais aprofundada. Dizia que determinada atividade não ia dar certo, porque já tinha sido tentado. Não, se fizer isso, o equipamento vai quebrar, vai parar. Não, pô, já sabe, tu conversava com analistas, pessoas ali que estavam 20 anos de casa, e você ali, engenheiro recém-formado, com 2, 3 anos, e os caras falando que aquilo não ia dar certo. Pô, você no mínimo fica intimidado, né? Pô, os caras que mais conhecem estão me dizendo que não vai dar, só que a hora que você entra com o Lean Six Sigma, ele não quer saber a opinião. Testa. E aí a hora que a gente começava a testar, a gente via que a galera tinha muita crença e desconstruiu muita delas, porque realmente a impressão que eles tinham que não dava certo, a hora que aquilo foi muito bem planejado e muito bem realizado, a gente mostrou que realmente a crença deles estava errada, era crença, e alguém tinha que mostrar. É tanto que depois, com o tempo, ninguém mais falava isso não dá certo, as pessoas falavam assim, temos que analisar. Uma grande mudança. Bom, pegando um pouco o que o Bruno falou, eu tive uma experiência que eu vou compartilhar com vocês, que bem prática, assim, uma coisa bem real. Primeira coisa, assim, a pessoa que chega na tua empresa, chega no teu negócio, ela não está disposta a aprender, sinceramente. Talvez ela não aprenda nem na vida particular dela, profissional. Então, assim, o mindset tem que estar disposto a aprender, né? Então, assim, é claro que essa metodologia ela vai validar várias coisas. Mas acontece, sim, de às vezes chegar uma pessoa na empresa ou num determinado setor. E eu vou falar da experiência que a gente teve. A gente trouxe uma pessoa que se vendeu para a gente, de uma outra empresa, e falou assim, não, eu sei fazer isso. Opa, beleza, esse cara que parece ser bom. Validamos ele em vários formatos, a gente fez várias entrevistas com ele. Na hora que chegou no modelo, beleza, o cara chegou lá, ele nada contra ele falar só da empresa anterior que ele trabalhava. Mas quando está falando de uma forma para agregar, é uma coisa. Mas quando você está só contestando e tal, mas espera aí, pô, o nosso processo não tem nada a ver com o que tu está vivendo lá na outra empresa. Primeiro tu tem que entender o nosso processo para depois começar a aplicar. E essa pessoa começou a, basicamente, não boicotar, mas pensar de uma forma diferente. Isso a gente chama, tá? Lá na empresa nós chamamos de anomalia cultural. Quando uma pessoa chega e ela não consegue entender a cultura da empresa. Então, assim, é muito importante, se você é uma empresa pequena, uma startup, enfim, não importa o tamanho. As pessoas que estão compondo, que estão dentro da tua empresa, não podem pensar diferente. Não podem pensar diferente. E para isso vocês têm que passar uma mensagem clara para quem está dentro da empresa. Todo mundo aqui tem que viver aquilo, respirar aquilo, tá? Eu falo isso com ênfase porque eu vivi isso e eu vivo isso toda hora. E tem gente que chega na empresa e faz uma anomalia cultural. Mas beleza, aí tu pega um ponto, valida, como o Bruno falou. Então a pessoa acaba... as próprias outras pessoas meio que cobram dela, ela já tipo, repele assim, opa, peraí, eu acho que eu não estou no meu lugar, não está dando certo, o que eu fazia antes não tá sendo aplicado, né? Mas de fato isso existe, e isso existe em toda empresa, né? Então quando tem uma empresa menor, com menos pessoas, é mais fácil de controlar. Mas quando tem uma empresa maior, você tem que começar a se preocupar com esse tipo de coisa em vários setores diferentes. Você pode ter o setor de marketing, pode ter o setor de vendas, enfim. Cada um pode ter uma metodologia diferente, mas o que é mais importante, pensando como um todo, pensando na empresa como um todo, eu vejo que é a cultura e não pensar só num ponto ali no processo. Acho que fazer com que as pessoas compreendam isso é mais importante. Isso a gente chama de anomalia cultural. E é uma coisa muito comum nas empresas. Por exemplo, até na parte das vendas, eu falo isso porque o cara está lá vivendo a venda, beleza? Venda é concentração, total. O cara está concentrado no comportamento, na crença do cliente, o cara tem que estar... pensando e vivendo aquilo, né? Então, assim, essa questão da anomalia cultural tem muito a ver com crença que o Bruno falou. Na hora que tu vai implantar isso numa empresa, o cara está com a crença que não vai funcionar. Mas aí tu vai medir, vai validar aquilo, né? Então, assim, além da metodologia, tem coisas que vão muito mais além. E por isso que é importante pensar como um todo também, né? Então, a metodologia ela vem colaborar muito, ela vem para dar escala, né? Como foi comentado, ela agrega muito. Mas, cara...
É pensamento, é mindset, né, como foi falado antes. Boa noite, me chamo Léo. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para o Osni. Eu estou nesse exato momento estudando sobre startups, né, e lendo o livro que provavelmente eu acho que o Eric Rai se baseou, que é do Steve Blank e do Bob Dorff. E eles falam muito em cliente, né, de você ouvir o cliente um dia na vida do cliente, e tem toda uma metodologia em cima disso, né? E é cultural, né? Isso que a gente tem que colocar dentro da empresa. Eu sou proprietário de uma agência de marketing digital e a gente tem 2 spin-offs dentro dela, né? E a gente tem uma dificuldade enorme de aplicar o Agile. A gente está estudando, né? São vários métodos que a gente coloca dentro da empresa para que a gente possa conseguir chegar no objetivo, né? Eu queria saber de ti lá na NDD, como é que funciona esse processo hoje? Porque não era Agile, né? Esse foi um processo que aconteceu devagarinho, que foi sendo implantado, do daily meeting, de você fazer uma retrospectiva, né? Colocando um pouquinho de Lean, de você ter a hipótese, validar com o cliente, né? Como é que funciona isso lá hoje na NDD? Obrigado pela pergunta, bem interessante. Até legal, porque eu vou conseguir dar continuidade na conversa do Guzatti e poder responder a tua pergunta na mesma lógica. Então, a primeira coisa, quando a gente passa por uma questão assim, de usar alguns métodos ou algumas práticas do ágil e Lean, né, essa questão, né, de Lean, essa transformação, a primeira coisa que você tem que fazer é entender a realidade, que é exatamente o que o Guzatti comentou, a cultura. Entenda a realidade do teu time, entenda como que ele funciona, para você conseguir adaptar essas metodologias que vem lá do Manifesto Ágil para você começar a trazer isso para o seu time. Digo isso porque eu vivenciei isso dessa forma também. Teve alguns times ali que a gente passou, acabava vindo aquele negócio, era um choque de realidade. Agora você é um time ágil. Agora você tem um PO, o cara tem papel de PO. Agora você tem um Scrum Master. Você tem o time é auto-organizável, você tem autonomia. Agora vocês têm a reunião diária, vocês têm a retrospectiva, vocês têm a plane. Vocês são um time ágil. Não é assim e não funciona. E digo, não vá por esse caminho. E por que não vá por esse caminho? Porque daí você tem um teatro ágil. Até alguns autores já falaram muito forte sobre isso, né? O que seria o teatro ágil, né? Você tá seguindo isso, mas você não respira essa essência. O teu mindset ainda não entendeu isso. Então a melhor forma que existe é você adaptar com a realidade, ir utilizando, entender bem aqueles valores que tem do Manifesto Ágil e fazer uma analogia se realmente você está levando em consideração aquilo. E uma coisa que você falou muito importante, que teve um time que eu passei por lá, nesse time na época eu era Scrum Master nesse time, e a gente vivenciou muito forte a questão de você ver as dores do cliente, e você saber. Ali foi um time que a gente teve um potencial muito grande, que a gente conseguiu trabalhar tanto com a questão de adaptar uma realidade. Eu lembro que na época a gente estava assim com ágil, tinha a questão do Scrum Master, tinha todos aqueles as cerimônias e tudo, né? E a gente trabalhava muito forte com a gestão à vista do Kanban, mas não a ferramenta Kanban, né? A gente vinha com o Kanban maiúsculo lá mesmo, né? A metodologia Kanban, e a gente ia trabalhando muito forte com ela ali. A pouco chegou alguém lá, cara, agora vamos fazer assim, vamos trabalhar dessa forma. A galera pegou, não, cara, vamos devagarzinho, vamos experimentando. Se deu certo, continua. Se não deu certo, rollback, volta. Vamos ver por que não deu certo e por que não rolou isso daí, e vamos seguindo. E aí foi dando resultado. E até com isso, me lembrou muito forte de uma história que a gente teve na época ali, que a gente tinha um cliente muito grande, e ainda a gente tem, né? Mas assim, foi uma coisa que marcou na minha vida, porque ele tinha uma lista de várias questões que ele queria de funcionalidade na nossa solução. E quando o PO foi para lá, entendeu, foi conversando com ele, entendeu as dores do cliente, que isso que é interessante, você vê o cliente, que realmente dentro do Lean, dentro dessa etapa enxuta, é o que agrega valor para o cliente. Então, por isso que até aproveitando o embalo do próprio Emerson, trazer o cliente mais próximo é a melhor coisa que você tem. E ali foi engraçado, ele tinha uma lista de desejos de umas 6 funcionalidades. Quando o PO trouxe lá para ele, cara, eu consigo fazer a metade, entregar até esse ponto aqui para ti, e a gente já pegando esse feedback teu. Ele, não, tranquilo, cara, melhor ainda. Eu já vou experimentando, já vou integrando. E, incrível que pareça, dessas 6 funcionalidades que ele queria, simplesmente 4 foram feitas só. Por quê? Porque as outras 2,
já não fazia mais sentido para ele. Cara, isso aqui já está me atendendo. Então pense, se eu fosse do modelo tradicional, do modelo cascata, ela fala muito do RUP, tudo, né? Se eu tivesse feito aquilo lá, eu ia entregar tudo, ia demorar para ele, ia chegar lá. A minha solução ia estar atendendo simplesmente o que agrega valor para ele, que faz sentido para ele, são só 4 funcionalidades. Aquelas outras 6 é puro desperdício. Eu fiz e não agregou valor nenhum para o cliente. Então, isso que é a grande sacada, entendeu? E o mais interessante também, que ele fala tanto no livro ali, que ele comenta da startup, que está muito ligado com o Ágil é muito ligado com o Lean, Ágil, essa questão do... É que você trabalha no mundo de incertezas, né? Então, isso que você tem que ter uma mentalidade muito forte dentro do time para eles estarem atendendo isso, né? E tanto isso quanto você tá num time desenvolvendo e entregando isso daí, é uma forma muito melhor você ter uma entrega contínua. Se você tem uma entrega contínua, você consegue estar tendo releases dentro desses deploys e estar entregando já para o cliente, tendo esse feedback, é a melhor coisa que tem no mundo, ligado? Você consegue ter esse feedback e vai saber se faz sentido ou não. E aproveitando mais embalo, respondendo a tua pergunta ali, Leonel, é que uma coisa assim, ó, cara, fuja às vezes assim, ó, porque teve um evento que eu fui no passado no TDC, em Floripa, que eles comentaram muito isso. Peguei uma empresa que tinha vários problemas na empresa deles, eles foram lá para o Vale do Silício. E começaram a fazer muito marketing com várias empresas, começaram a entender como é que funcionavam as coisas lá. E daí falaram, cara, eu vi isso, vi aquilo, depois foram em outras empresas, os caras foram até no Spotify, foram ver como é que a Google funcionava. Cara, os caras fazem isso e aquilo. E daí chegaram, e aí, como é que vocês fizeram para resolver os problemas de vocês? Vocês pegaram igualzinho que a Spotify faz, que agora vem muito aquela questão de as squares e tudo, né? E vocês fizeram igualzinho, eles falaram, não, cara, não faça. O que a gente fez? A gente entendeu como eles resolveram o problema e adaptamos com a nossa realidade. Então, entenda a cultura da empresa que você está e veja como você consegue adaptar isso com a realidade, e daí você vai evoluindo, e daí você vai moldando. Aí é a melhor coisa que tem para você conseguir evoluir. E aí que é legal, que daí o time começa a ver isso, as pessoas começam a enganjar, porque eles fazem parte desse processo, e aí eles começam a ver que as coisas começam a evoluir, é muito mais fácil de eles comprar isso e ver que as questões realmente evoluem, faz sentido, e aí continua. Concordo plenamente com o que tu falou, Osni. E o engraçado é que isso não é aplicado de uma hora para outra, né? É uma coisa que tu tem que definir muito bem um objetivo claro, tem que estar bem claro para todo mundo qual que é o objetivo real ali, e aí depois as coisas vão começando a acontecer. É uma coisa muito louca, assim, mas a gente sempre quer pegar alguma coisa e implantar, e não é assim a realidade, né? A coisa não funciona. Exatamente. A pergunta que o Ju fez no início ali, se isso aplica em outras áreas, né? A questão do Lean. Eu percebi na conversa de todo mundo aqui que, apesar de cenários diferentes, as características elas se repetem. Lá do cara que está, do teu colaborador, que está na tua operação, eu vejo o pilar do mindset, como a gente já falou, que a gente vai falar que Lean é mindset, é isso. Outro pilar, hands-on, que é o que ele falou. Cara, se você não for lá testar, você não vai descobrir a resposta. No nosso cenário, onde a gente está trabalhando com startups e entendendo o momento dela, a gente chega para o empreendedor e ele, vou pivotar. Ok, por quê? Porque eu acho que esse aqui vai ser melhor. Cara, mas você não fez uma pesquisa, você não foi a campo, com quantas pessoas você conversou, você fez teste, você jogou um protótipo para validar? Não. Então não tem base nenhuma, ou seja, é uma hipótese que ela não foi validada. E isso acontece muito, porque a galera não vai pro hands-on. E eu vejo que isso acontece na grande indústria, a galera que está começando o negócio, no colaborador. E eu vejo muito isso relacionado a um trauma, a uma crença limitante que todo ser humano tem, né? O medo de errar e sempre ter aquela preguiça de dar a cara a tapa para descobrir. Porque esse mundo de incertezas que o Lean Startup fala, cara, é para quem está disposto aí a dar cara a tapa e descobrir, se permanecer neutro, não ser nem muito otimista, porque o cara que é muito otimista, ele se apaixona pela solução e ele tendenciona o caminho àquilo, ou seja, começa a ser fake, e o cara pessimista demais, ele não vai querer testar, ele vai dizer que vai dar errado, mas sem base nenhuma. Eu acredito que se a gente conseguisse trabalhar esses pilares dentro desse mindset, talvez a gente conseguisse pegar esse mindset linha em todos os aspectos. Pessoal, eu queria aproveitar o gancho aí e falar um pouquinho sobre ego, né?
Tô falando que tem que validar a hipótese, tem que ir para a rua, tem que ir lá no cliente para validar. E uma coisa que eu identifiquei com a equipe, com o pessoal, quem tem o ego muito inflado e tem uma ideia sensacional, né, tem problema com relação a isso. Em ter a humildade, não de ser humilde, pobre, mas de olhar para as coisas e ver que ele está errado, né? Então, uma das coisas que acontece bastante, agora não tanto, é isso. A gente tem o problema de ter a ideia e achar que aquela ideia é maravilhosa e a gente não validar com o cliente, né, para daí poder implementar e poder testar junto com o cliente. Então, eu vejo que o ego é um problema gigantesco dentro desse processo. Uma coisa bacana do Lean, porque o Lean, na minha visão, assim, tu quer ter Lean na empresa, mas é aquela coisa morna, não é Lean. O Lean realmente se torna o dia a dia. Todo mundo trabalha com a filosofia. Ponto. Da diretoria ao chão de fábrica, ao estagiário, exatamente. E o bacana dele é que ele não é elitista. Então o Lean não coloca ninguém como maior, né? O Lean ele traz todo mundo, independente da função que cada um exerça, para fazer discussões igualitárias. Então ele não... mas o cara lá é o mais experiente. Não. A gente vai debater junto, vamos discutir junto e vamos sair com ações conjuntas. Então, isso acho que ajuda também a tirar um pouco desse ego inflado. Tem gente que não se adapta a trabalhar com o Lean da vida. Eu vi muita gente pedir para sair, gente ser desligado por isso, mas quem se adapta, com certeza, não sabe mais como trabalhar diferente depois. Né? Depois que virou a chave e tu viu o negócio rodando, tu não quer voltar. E aí, pegando um gancho, porque a gente está falando em Lean Startup, o que acontece, né? Eu não conheço a fundo, nunca participei de uma startup Lean, mas conheço muito de Lean, então não tem como desvincular uma coisa da outra. A gente vai crescendo dentro das empresas e a gente vai criando burocracias desnecessárias, processos com perdas, enfim, tudo isso vai passando batido porque tu está preocupado em crescer. Né? E essas ineficiências todas ficam muito escondidas, né? E a hora que você entra com o Lean, tu começa a questionar de um monte de coisa que você faz, e aí tu vê que a maioria delas não agrega para nada. E aí tu pensa assim, vamos supor, eu tenho uma empresa de instalação de ar-condicionado. O cara comprar o produto de mim é o mínimo que eu espero para poder, né, oferecer um serviço para ele. Porém, o que agrega para ele na compra do ar comigo e a instalação, né? Na compra, é óbvio, pagar um preço justo, no mínimo um preço que esteja de acordo com o mercado, se menor, melhor. Mas, na parte de instalação, o que ele quer? No menor tempo possível, o ar funcionando. Né? E aí tu pega ali, tu vê as ineficiências, esquece peça, vão em 3, 4 para fazer um serviço que poderia fazer às vezes em 1, se bem analisado, bem estudado. Prazos, 15 dias, isso quando não atrasa... Aí tu vai perdendo... Eu falo isso porque esses dias eu passei por isso. Eu instalei um ar na minha casa e fiquei reparando a dinâmica. E, cara, se eu começasse a listar tudo... Cara, eu poderia chegar lá pro dono da empresa e dizer, tô te dando uma consultoria de graça. Porque eles foram em 3 pessoas para instalar um ar, eles passaram uma tarde inteira, esqueciam coisa, pegava o carro, saía, voltava. Resumindo, na minha análise... acompanhando tudo aquilo, se eles tivessem, por exemplo, um Lean implementado, eles fariam esse mesmo serviço em 30 minutos, talvez, poderia atender no mínimo mais 5, 6 clientes no mesmo dia. E aí o cara cada vez mais dando prazo mais longo, né? O que acontece? O que o Lean Startup quer? Cresça já fazendo as coisas certas, com os processos necessários, com as atividades que realmente o teu cliente está a fim de pagar, e é isso que ele está aqui, né, atrás da tua empresa por isso. A gente pega aqui, a gente tem 2 tipos de atividades. A atividade que agrega valor ao cliente, é aquela que a gente espera faça cada vez melhor, né? Tem aquela atividade que não agrega valor ao cliente, mas é necessária, por exemplo, burocracias contábeis, burocracias legais como um todo. O meu cliente não está nem aí para isso, mas a minha empresa precisa fazer. Otimize ao máximo essas atividades. Deixe elas o mais rápido possível para você focar nas que agregam valor para o teu cliente. E tem a terceira, aquela que não agrega em nada. Que tu começa a olhar, mas por que estão fazendo isso? Né? A hora que você vai com um olhar mais crítico. Cara, isso não está agregando em nada no negócio. E aí tu olha, tu pega um time grande, né? E às vezes tem pessoas lá sobrando, que podiam estar fazendo atividades mais nobres, pensando em coisas que vão trazer mais cliente para o negócio, em melhorar o processo que vai agregar.
E não, aí tu continua naquela vida, na ignorância feliz, cheio de oportunidade, não visualiza elas, não enxerga, e aí chega uma hora que a tua empresa se torna menos competitiva ou até mesmo sai do mercado, né? Isso é o que acontece muito forte quando o Lean é implementado em bancos. Tu vê aquela demissão de 1.000 pessoas, passou a McKinsey aqui, 1.000 pessoas na rua. Não é que ela quer mandar 1.000 pessoas embora, mas tinha 1.000 pessoas fazendo coisa que não estava agregando. E aí é a hora da empresa rever a forma de trabalhar, ou pega essas 1.000 pessoas e abre novas frentes de negócio, né? Já fazendo da forma correta. Mas acho que isso é interessante do Lean Startup, é crescer fazendo o que realmente agrega valor ao teu negócio. E cada negócio tem suas complexibilidades, suas dificuldades, né? Mas eu vejo que hoje é amplamente aplicado em qualquer área. Não tem uma área que você não diga assim, o Lean aqui se enquadra, não. Até se tu trabalhar sozinho, tu pode usar o Lean ali porque é realmente uma forma de pensar, uma forma de enxergar as coisas e uma forma de atuar. Muito forte. Agora eu te pergunto assim, como que é o Lean no dia a dia? Porque falando é bonito, né? E aí, cara, é um monte de sistematização, de passo a passo a ser seguido, muito bem detalhado. Então, faça isso, nisso aqui, sabe? É bastante coisa, mas dá muito resultado. Boa noite, meu nome é Vitor. Foi falado muito sobre teste e validação de problemas para descobrir o máximo de entrega de valor com o mínimo de esforço possível, né? Se você está pensando em fazer testes e validar coisas, você está pensando em aprender, e se você está pensando em aprender, é inevitável que você vai errar. Eu quero saber como que foi o processo de alteração da empresa tradicional para o processo Lean, para o Bruno, para o Osni, para o Cusati também. Principalmente a visão daquela forma de gerenciar cascata, então vem demanda de vendas, vem demanda de suporte, empresas totalmente setorizadas, daí o pessoal de operações vai produzir o que precisa, com uma comunicação isolada, e com prazos, né? Tipo, você tem que fazer isso, você tem que ter uma estimativa e tem que entregar na estimativa. Mas se você vai fazer validações, tá com o mindset de testar e de errar, não tem como você ter uma estimativa precisa. Principalmente, empresas tradicionais trabalham com resultados por trimestre, com estimativas mais exatas, com resultado a curto prazo. Mas se você vai testar coisas novas, validar coisas novas, dificilmente você vai conseguir fazer uma estimativa. Então, como que foi essa experiência de transportar esse mindset? Se foi um setor, uma vertical da empresa, um produto, e como que foi para o nível gerencial enxergar isso como resultados positivos. Porque também bonificações vêm por resultados das estimativas. Se você entregou o que você estimou, beleza, ganha bonificação. Se não entregou, perde. Mas a partir do momento em que o que importa é o aprendizado e validações serem feitas, como que o nível gerencial enxerga isso? Vitor, né? Vitor, eu até estava procurando uma imagem que recentemente eu fui numa empresa e eu admirei a forma com que o gestor tratava a cultura da empresa e como que ele implantava e ele comparava a empresa dele, tá? Um gestor assim de várias unidades, assim, faturamento de 300 milhões, tá, ano? E eu admirei a forma dele pensar, a forma com que as pessoas, a forma com que a cultura da empresa estava implantada. E ele falou que hoje, a nossa realidade, nós somos squads, né? E o que é o squad, né? O squad é que a gente tem que pensar em ser ágil, assertivo e fluido. E o modelo anterior, ele estava muito focado em burocracia, exatamente isso que o Osni falou, tu ser especialista daquilo, né? Então, basicamente, assim, o que eu tenho para te dar de informação sobre o que eu conheço disso que tu perguntou é isso. Então, o modelo atual é ágil, assertivo e fluido. E o modelo anterior estava burocrático. E está tudo isso reinventando. Basicamente, o processo de venda que o Emerson falou ali, eu começo a pensar em marketplace lá. Pô, eu posso vender meu produto lá para colocar nas Americanas. Então, isso também pode me dar escala, pode me dar outros benefícios, entendeu? Mas essa dificuldade de testar também, ela não é tão simples assim.
Né? Então, se fosse simples, todo mundo estava fazendo. A gente tem que ter uma maturidade para fazer um teste bem feito. E para poder fazer um teste bem feito, a gente tem que errar para poder fazer o teste, para errar, aprender de novo. Né? Então, essa é a realidade, assim, sabe? Eu percebo que esse é o momento que a gente está vivendo. E isso que a gente está vendo hoje, como eu falei, os nossos filhos lá na frente, netos, enfim, se a gente tiver, não sei, vão quebrar totalmente esse paradigma de novo. Isso que eu acho legal do empreendedorismo, sabe? Vou passar aqui para o Osni. Exatamente. Aproveitando também ali, até uma questão que o Lean pega muito na startup enxuta, é você estar quebrando sempre as regras. Você entende as regras, mas você já está quebrando ela para você poder evoluir. Que é uma grande sacada também que o Lean vem. Você sempre está procurando a excelência, você sempre está em busca da excelência, você não consegue, mas você sempre está à cata dela para você sempre estar procurando evoluir cada vez mais. Mas assim, respondendo também, aproveitando o gancho que o próprio Guzatti trouxe ali para responder o Vitor, uma das questões que vem muito forte na questão do desenvolvimento de software e bem nessa questão de você estar estimando, vendo as horas, a galera vê muito a questão assim do quê? Você começar a medir. Mas medir e saber a tua vazão. Hoje em dia, muitas empresas, o que acontece? Muitas equipes não sabem a capacidade produtiva delas. Então, você não tem aquela questão da previsibilidade. Então, a questão é você partir, ter um histórico, baseado no histórico, quantas histórias eu entrego, quantas demandas eu estou entregando, e baseado nisso você começa a trabalhar nessas questões. Aí você sai daquele sentimento, que nem você comentou, pô, mas agora vocês estão testando mais, vocês estão tendo essa aprendizagem, vocês estão demorando. Mas demorado baseado em quê? Então, a primeira coisa, é que nem aquele velho ditado, né? O velho ditado é uma questão que eu não lembro agora, né? Que ele comenta muito assim, né? Não se gerencia o que não se mede o que você gerencia, não se gerencia o que você não se mede, né? Exato. Então, isso é a grande sacada, entendeu? Então, você medindo, você consegue saber se você está evoluindo ou você não está evoluindo. Então, não fica naquele feeling, no sentimento. Então, acho que isso é uma das premissas mais básicas assim, que existe. Até nós passamos muito por isso também, assim, questão de tipo, agora estamos ágil, agora vamos fazer isso, mas antes era melhor, agora está pior, agora vocês estão entregando com menos qualidade. Mas como? Então, você sempre vê esses dados, avaliar o que você está medindo, se esses dados são confiáveis, principalmente isso. E geralmente quando acontece em equipes, em times, às vezes você chega assim, o time ele tem vários indicadores. Tem o isso, tem aquilo, beleza. Mas o que realmente faz sentido para vocês? Aí você começa a entrar em métricas de vaidade, métricas de clarificação, lead time, throughput, você começa a ver, cara, isso daqui faz sentido para o meu time? Eu consigo fazer uma retrospectiva baseada em dados? Eu consigo ver se eu estou evoluindo ou não estou? Então, aí você começa a ganhar com essas questões. E você consegue aprendizagem, consegue testar. Então, um grande exemplo você vê, né? De um tempo para cá, o Zati até sabe muito bem disso, assim, as startups estão crescendo demais. Assim, a questão do nível de startup também. Por quê? Eles estão nascendo das fissuras, dos problemas. Então, é que nem o próprio fundador, né, o que fez o Waze, né? Não se apaixone pela solução. Se apaixone pelo problema. Que você sempre vai estar procurando oportunidades de melhoria para você estar evoluindo e você aprendendo com aquilo. Então, o que acontece com essas empresas? Pega o exemplo, Nubank. Eles pegaram o quê? Eles pegaram e ficaram especialistas num problema que eles tinham e focaram tudo para poder fazer uma evolução na parte de que você hoje pega um cartão de crédito, você muda ali, você altera várias questões ali, muito mais prático. E o Waze o que fez? O Waze pegou o Google, uma questão que o Google não tinha atuado ali, cara, vou pegar essa gama aqui que ninguém está olhando aqui, porque isso aqui é um problema que o pessoal tem. Então vamos resolver isso aqui, vamos resolver muito bem feito. Vamos testar, vamos entregar, vamos pegar feedback. E o que aconteceu depois? A própria Google comprou o Waze. Então, eu acho que é aí que... E o que acontece? Não tem... que nem a gente falou, né? É colocar na prática, a gente começar a exercer isso. E Lean, cara, startup não é nada demais. São questões simples de você pensar, entender realmente, cara, por que eu estou fazendo isso? Será que não tem como fazer diferente? Será que não é de fazer melhor? E não ficar naquela questão da crença. Não vou fazer porque, cara, uma vez deu um problema aí, mas por que deu aquele problema? E às vezes acontece muito isso nos times, né? Quando você entra com ágil e tudo. Cara, não vou fazer isso porque uma vez deu um problema e parou tudo o servidor lá. Tá, mas por que deu isso? Então, às vezes, uns 5 porquê você faz básico, às vezes você já começa a entender. Tá, beleza, por causa disso. Então, beleza, vamos fazer diferente. Tá certo, Osni. Quando o Shimotalks é bom, eu só falo no começo, depois o pessoal ficam bem à vontade, né? E passa voando, né? Então, a gente vai finalizando aqui a nossa transmissão, né? Então, agradecemos todo o pessoal aí. Com certeza, depois vamos continuar, né? Então, esse é o diferencial de quem está aqui, né? Então, ao final, a gente faz um sorteio de brindes, né? Nós temos uns blends, que a gente chama, que isso aqui é para ser usado na sua erva mate, né? Um bom apreciador de chimarrão aqui. Acabou faltando para você, Bruno, mas só
Vamos voltar aí, vamos... o Emerson não precisa, você já tá em casa. E para os participantes, então, tem alguns sorteios aqui, né, na Erva Mate, e a gente faz um processo bem... A gente fala que é bem tecnológico, né? A gente fala o número de 1 a 21, é isso? Então, Guzatti, quero que você diga um número de 1 a 21 aí para a gente fazer o sorteio. 7. Desta Erva Mate aqui, ó. Olha aqui. Olha só. Luiz, aí, tem que tomar chimarrão agora, hein? Olha lá, só para sair na foto. E... Legal. Mais um número, diga lá. Osni. Número 13. 13. Olha aqui. Legal. Tá certo. Aí nós temos também uma novidade, né? Então nós temos uns vouchers aqui, né, para o próximo Chimatalks. Então pedi pro Bruno dizer mais um número, que esse aqui seria um bônus, né, para o próximo Chimatalks, né? Então vocês tiveram que pagar R$5 aí para o nosso café. Então para o próximo seria um bônus, né? Pode dizer um número que ninguém fala. Número 1. Fabrício não veio. Não veio. Mais um? 3. Ó, Dudu. Tá aqui, ó. Olha só. Joinha. Emerson, mais um. 15. Antônio. Não. Mais um. 17. Ah, tava aqui, onde é que foi? Ah, tá aqui. Pô, cara, você tá me enganando aí, cara. Olha aqui. Legal. E esse aqui a gente vai para um nosso participante fiel, que é o Rafael, que faz 5 Chimatalks aí, então ganhou esse... Tá fazendo combo já. Chimatalks aqui, ó. Nosso participante fiel aqui, ó. Legal? Um abraço. Pessoal, então, somos gratos, então, né, a participação de todos. Foi bem empolgante, né? Bem louco, aquele videozinho lá. E aqui a gente continua, né? Então agradecemos o pessoal que acompanhou pela internet. Hoje o pessoal estava meio tímido, não contribuiu muito com perguntas, com sugestões, mas aqui foi bem rico, né? Então aqui continua, né? Ficaram algumas dúvidas, eu fiquei só esperando aí a hora que ninguém ia perguntar, eu ia perguntar mais uma coisa. Então, voltamos, né, no próximo Chimatalks, já fica a dica, um assunto interessante sobre investimento em startups, né? Então, fiquem ligadinhos aí para o próximo Chimatalks, você vai ter um tema bem legal. E sempre agradecemos, então, aos nossos mantenedores, né, a Prefeitura de Lages e a FAPESC, a Imagem TV como apoiador, o Sebrae como nosso apoiador também, e o Martin Box, né, que oferece esses brindes para nós aqui, e na próxima edição aí vamos ter algumas novidades, né? Então, pessoal, fiquem ligadinhos nas redes sociais do Orion. A gente sempre faz nosso canal de divulgação nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Nós temos uma série de grupos aí, né? E também pelo mailing do e-mail, né? Então, agradecemos a todos e contamos com a participação de todos no próximo Chimatalks. Um abraço e até lá.